Boa noite, boa noite. Vou aqui aguardar vocês entrarem. Lembrando, vou até colocar aqui salvo como que não vai ficar gravado aqui no Instagram. Gravada no Instagram. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu fixar aqui rapidinho e pronto. Ajeitar esse cabelo. Boa noite. Ai, Camille, Gi, Maria, Daiana, Larissa, C. Duarte, enfim, muitas, Kátia. Vamos lá, gente. Oh, meu Deus, obrigada, Gi. Oh, Pri. Vamos lá. Ó, primeiro quero falar pra vocês, boa noite, Larissa, que essa live é por conta de várias maravilhosas que têm me pedido no privado, no direct, para eu explicar, né, como eu faço planejamento com as minhas consultoras. Então eu posto lá, né, que eu fiz o planejamento com as minhas consultoras e algumas sempre me perguntam como é que eu faço. Então a intenção é ajudar vocês. Essa aula não vai ficar gravada aqui no Instagram. Então a ideia é tirar as dúvidas de vocês, explicar um pouco como eu faço. Essa é a forma que eu encontrei ao longo desses anos que mais eu estou vendo resultado até hoje, tá? Então, eu já fiz vários planejamentos, eu já segui aqueles planejamentozinhos que eu já peguei de outras pessoas. Sabe aquele que já vem tudo dizendo o que você tem que fazer? Era uma coisa assim até com questionários, né? E como eu estou fazendo hoje bem-vindas, boa noite. Como eu estou fazendo hoje é o jeito que eu mais estou vendo resultados, tá? Então, todas as consultoras que eu estou trabalhando agora, eu sempre converso com elas que esse planejamento é para daqui a 6 meses ela está tendo o resultado o máximo que ela quer. Então é uma construção, ok? Por quê? Eu já vou falar sobre os passos, tudinho. Eu tô fazendo só uma introdução aqui. Porque cada consultora, né, está num estado. Elas têm ali a sua realidade. Então eu preciso primeiro conhecer a sua realidade para eu poder, junto com você, construir um caminho, né? E você que tá aqui nessa live, que você quer aprender a fazer o planejamento pra você, aí você também pode pegar todas essas dicas pra você executar você mesmo fazendo. Ah, Manu, eu não tenho uma diretora que faça esse planejamento comigo. E eu não tenho lideradas, então eu não tenho interesse em fazer com outras pessoas agora. Mas você pode pegar essa mesma estrutura, essas mesmas dicas que eu tô falando para você usar no seu próprio planejamento, tá? E quem sabe você no futuro deseja ser uma líder e aí você já vai ter uma noção de como fazer planejamento com outras pessoas, tá? Eu acho um pouco difícil ficar falando sozinha. É muito mais fácil quando tem interação. Então não sintam vergonha de perguntar, tá? Me conta aqui, porque assim, entra e sai muitas pessoas, né? Então coloca aqui no chat você que vai assistir essa live e que você que realmente vai estar aí pegando essas dicas. Coloca aqui embaixo que você tá aí, que eu quero saber. Comenta, fica comentando que eu quero ver se você tá aqui até o final, tá bom? Coloca aí nos comentários que eu vou ficar de olho, tá? Então, esse planejamento que eu falo que é um planejamento estratégico, né, e financeiro com as minhas consultoras e meu também, né, ele é, como eu estava falando, algo a longo prazo também. Não é só daquele mês. A gente faz um planejamento daquele mês,
porém é com uma visão a longo prazo, tá? Então quem tá aqui comigo é a Kátia, a Ju, que eu sei que já acho que vão ficar aqui assistindo, né? E aí eu vou ficar guardando os demais. Então, existem algumas perguntinhas que são comuns, que eu sempre faço para todo mundo, ok? E algumas coisas seguem um padrão. Porém, como eu faço personalizado, individual, nem tudo segue um padrão específico, tá? Olá, Vini. Quanto tempo, né? Olá. Então, tem umas perguntinhas que são muito importantes vocês fazerem a si mesmo ou as demais, né? Saudades. Ou as suas lideradas, tá? E aí vocês vão fazer várias perguntas para poder entender qual é o estado atual. Se você não entender qual o estado atual, você não vai ajudar você mesmo ou outra pessoa. Eu sempre vou estar falando da outra pessoa, tá, gente? Mas quem tá assistindo para fazer um planejamento para você mesmo, você vai entender, tá bom? Então, existem perguntinhas. O que eu tava falando? Já me confundi. Opa! Enfim, é muito importante você estar fazendo muitas perguntas no início para você saber o estado atual da pessoa que você está fazendo o planejamento. Então, é muito sobre ouvir, né? E antes eu ouvia menos do que hoje e eu já queria colocar ali a estratégia para aquela pessoa fazer. Hoje eu faço diferente, tá? Não sou eu que dou a estratégia, tanto é que consultoras minhas antigas que eu convidei para fazer planejamento, elas falaram, teve uma muito específica que falou assim para mim: o que é que você tem então de sugestão para eu fazer? Me conta. Aí eu falei: não, a gente não vai mais fazer desse jeito, a gente vai fazer diferente, tá? Então como é que eu começo? Primeiro, eu já aviso que eu tenho algumas perguntinhas para fazer para eu poder conhecer ela melhor, principalmente se for nova, tá? Se for antiga eu já conheço. E para saber como tá o negócio dela, tá bom? Então, eu sempre pergunto quanto foi que ela vendeu no mês passado, tá? Então, eu já começo com essa pergunta e nesse momento eu identifico se a consultora ela está fazendo a contabilidade dela, se ela está realmente organizando as vendas dela ou não. E nesse momento, meninas que vão fazer esse planejamento, nós temos que ficar livres do julgamento. Eu demorei para conseguir isso, tá? Foi um processo, a gente aprende. Eu não posso, porque eu sei, eu não posso julgar a outra pessoa que eu tô fazendo o planejamento. Então, assim, pra mim, Manu, sempre foi muito óbvio que nós precisamos anotar nossas vendas. Não é? Pra mim sempre foi muito óbvio. Porém, tem pessoas que não têm esse hábito. E como eu quero ajudá-la, eu vou perguntar, ouvir sem julgamento e orientar ela. Então, a primeira pergunta: quanto foi que você vendeu no mês passado? Né? E aí ela fala: ai, não sei. Muitas falam isso. E aí eu venho: tá, vamos lá. Vamos fazer um cálculo juntas, mais ou menos quanto você vendeu? Tem como você saber pra mim? Porque eu preciso ter uma ideia de quanto que essa consultora ela é capaz de vender para eu poder fazer um planejamento, ok? Porque senão fica muito complicado para eu do nada criar coisas, tá? Então eu sempre faço essa pergunta, anoto, né? Eu sempre faço, vocês já viram, né? No meu Instagram, eu faço via Zoom, eu faço presencial? Faço, mas eu prefiro logo marcar via vídeo. Por quê? Porque não tem que se deslocar, a gente consegue ter mais horários. Então eu tenho feito mais planejamentos por conta disso. Mas quando tem aquela que quer fazer o presencial, maravilha, perfeito, a gente encaixa o horário na agenda. Então, o que eu faço? Via Zoom, eu vou falando com ela e ao mesmo tempo eu já vou anotando na hora e ela vai vendo, tá?
Manu, eu não tenho essa ferramenta. Se você vê lá no próprio o iPad, né, por exemplo, eu anoto no bloco de notas, tá? E aí, mas no próprio Zoom tem um quadro branco que você lá no próprio aplicativo do Zoom, você consegue escrever e depois você salva como imagem. Então você consegue fazer até no celular. Nem que seja escrevendo, ok? Você não necessariamente precisa estar com a canetinha bonitinha, tá? Então você pode estar escrevendo, digitando para você e ela estarem vendo o que vocês estão conversando. Eu percebi isso uma grande diferença. Quando eu fazia antes, sem ter esse recurso, eu escrevia num papel, ok? Eu escrevia num papel. Mas esse recurso eu achei muito interessante, muito tecnológico e eu acho legal. Então, eu vou lá e pergunto quanto foi que ela vendeu, quanto ela tem de estoque ou, né, pronta entrega, que às vezes eu uso a palavra estoque, mas todas as minhas consultoras, elas já têm consciência que estoque não é para significar para ela que é produto estocado parado, ok? É a pronta entrega dela. Eu fico sabendo quanto ela tem em produtos e toda vez, a primeira vez que eu faço o planejamento, elas também não sabem e tá tudo bem, tá? Então, beleza, não sabem, mas vamos saber mais ou menos quanto você tem? É muito importante saber quanto a consultora tem a pronta entrega, tá? É difícil até continuar o planejamento sem essas duas informações. Quanto é que ela vendeu e quanto ela tem de pronta entrega. Quando é uma consultora antiga da minha unidade, que eu nunca fiz planejamento e é a primeira vez que eu tô fazendo, eu peço as vendas delas dos últimos 3 meses. Por quê? Porque como eu ainda não tenho contato com ela, eu realmente não sei qual é a média de vendas. O que é real. Porque às vezes um mês, como ela ainda não tá fazendo planejamento, ela não tem muito foco, ela não tem meta, tá tudo assim fazendo aleatório, talvez, né? Talvez, tem as mais organizadas, tá, gente? Mas a maioria não. E aí, talvez o último mês tenha sido extraordinário ou tenha sido muito baixo. Então eu também pergunto dos meses anteriores, tá? Então se for a primeira vez que eu vou fazer. Quando é uma que eu já sempre faço, não precisa, porque eu já sei se ela bate a meta ou não, se essa é a média de vendas dela ou não, tá bom? Beleza. Uma outra coisa que eu faço diferente de antigamente, eu pergunto dela o que é que ela gosta de fazer para vender. Quais são as ações que ela faz que gera venda? Isso pra mim foi uma das coisas que mais mudou no meu planejamento. Por quê? Porque eu sei o que dá certo na Mary Kay. Pra mim e no geral. Cara, faz isso aqui, papum, vende, tá? Então, nossa, essa ação aqui eu tenho certeza que vende porque eu já fiz. Porém, é uma construção. Então, depois que eu comecei a pensar nisso, nos próximos 6 meses, eu preciso primeiro saber o que ela gosta de fazer. Porque se ela gosta de fazer, ela vai fazer. E não colocar um monte de coisas para ela fazer, que eu tô dizendo para ela fazer, que ela não vai conseguir cumprir, e aí vai vir o sentimento de frustração, tá? Então, esses planejamentos que eu tenho feito, o que mais eu acho que mudou foi tirar os pesos também, sabe? Tirar o peso de ela ficar com medo, de ficar comprometida. E eu não sou a chefe, você não é a chefe dela. Nós somos apenas as mentoras que vão ajudar ela a conseguir realizar aquele objetivo, tá? Então eu pergunto, o que você faz para vender? O que tu gosta de fazer para vender? E anoto sempre ações que gosta, e anoto embaixo, tá? Então, exemplo, a consultora, eu pego de tudo que é jeito, ela vendeu R$600 mês passado, né? E aí eu pergunto, tá, o que tu fez pra vender então? Se ela não sabe o que ela gosta, o que tu fez pra vender? E aí eu vou perguntando, encontrando as coisas que ela já faz que geram venda. Manu, e se for uma nova consultora? Quando é uma nova consultora, que eu estou fazendo agora um pouco mais de planejamento com novas, do zero, que não tiveram essa experiência antes, eu tô ainda também pegando assim um pouco do feeling, tá? Mas eu pergunto dela o que ela acha que ela tem que fazer para vender, o que ela gostaria de fazer para vender. Então, porque a base
por enquanto, das vendas dela vão ser de acordo com o que ela gosta e ela quer fazer. Eu vou intensificar, vou dar alguns ajustes, algumas dicas, algumas ideias, mas sempre focando no que ela já está disposta a fazer e não inventar um monte de ação. Um exemplo clássico. Eu sei que fazer sessão de beleza é tiro e queda. É tiro e queda que fala? É, tiro e queda. É inegociável que fazer sessão de beleza é excelente. Mas nem todos os nossos consultores estão dispostos a fazer sessão de beleza. E se eu disser que ela tem que fazer sessão de beleza para ela ter o resultado que ela quer, ela simplesmente pode travar, se frustrar para o negócio dela. Ok? Boa noite! Então, eu não faço mais isso, tá? Então eu pergunto e anoto. Até então, tudo eu pergunto e anoto, tá? Pergunto, né, se ela tem o hábito de assistir os treinamentos, já identifico se ela tem o costume de assistir ou não. E aí anoto, ou então já falo da importância, né, dos treinamentos, da importância dela adquirir o conhecimento, tudo com leveza. Exemplo, eu tenho treinamentos gravados, então eu dou um exemplo pra ela. Você gostaria de aprender sobre tal coisa? Pois é, tu sabia que já tem um treinamento gravado sobre isso? Porque eu tenho que criar o desejo nela de querer assistir o treinamento. Não adianta eu dizer, tu tem que assistir porque tu quer crescer. Não, eu vou criando o desejo, tá? Uma coisa que eu faço também com consultoras que tenham outro trabalho durante o planejamento, principalmente se for o primeiro planejamento, ela tem um outro trabalho e eu tenho total segurança e tranquilidade para fazer isso. Eu pergunto quanto ela ganha. Eu pergunto, quanto que você ganha nesse outro trabalho? Ou se ela saiu recentemente de um trabalho, eu pergunto, quanto que você ganhava nesse trabalho? E aí, pergunto quantidade de horas que ela trabalhava no mês. Se ela não sabe, eu pergunto quantidade de horas que ela trabalhava no dia, quantas vezes na semana e fazia o cálculo, né? Pegava a quantidade de horas, multiplicava pela quantidade de semanas e aí multiplicava pelas 4 semanas e isso eu tenho o total de horas que ela trabalha no mês. Por que tu faz isso, Manu? Calma. Porque assim eu descubro quanto que vale a hora dela. Então eu pego, depois que eu sei a quantidade de... Quem não sabe fazer isso, com certeza tem no YouTube. Como saber, como calcular a minha hora de trabalho, o valor da minha hora de trabalho. Com certeza vai ensinar o cálculo, tá, gente? Se você não sabe. Então, quando eu sei o quanto que ela trabalha no mês, a quantidade de horas que ela trabalha no mês, eu pego o salário dela e divido pela essa quantidade de horas para saber quanto equivale a hora. E sempre é um choque, né? Sempre é um choque. Às vezes é R$19 a hora, às vezes é 20. Quando é muito, vamos ver um cálculo? Vamos colocar aqui um exemplo. Uma consultora que trabalhe, que ganhe R$3.000 no mês, faz o cálculo aí comigo. Ela trabalha 8 horas por dia, 5 vezes na semana. Isso dá quanto, Manu? Só tu multiplicar, tá? E aí você vai descobrir que ela trabalha 160 horas por mês. Então eu pego esses R$3.000 e divido. Vocês já vão entender porque que eu faço isso, tá? Divido pelas horas. Então uma consultora que tem outro trabalho, que ganha R$3.000 e trabalha 160 horas mensais, a hora dela vale R$18,75. Então eu uso essa informação, por quê? Porque eu faço a comparação, no meio da nossa conversa, eu faço uma comparação com o nosso trabalho Mary Kay. Faço perguntas para elas, tipo, quanto você acha que você demora para vender um único batom? Vamos ver um batom? Um batom da Mary Kay, ele é R$52,90. Num pedido de 40%, o lucro é R$21,16. É mais do que o valor da hora dela, de 18 e pouquinho. Então, com isso, eu tenho um parâmetro para falar para ela. Você tá vendo?
que você não precisa parar de trabalhar. Você pode, nas tuas horas vagas, ganhar com um único batom, vendendo um único batom, o que tu ganha em 1 hora de trabalho. Se tu vender 8 batons, tu ganha mais no dia. Mais do que tuas 8 horas de trabalho. Tu tá entendendo isso? Porque assim a pessoa vai começar a valorizar primeiro o tempo dela e o negócio Mary Kay. Porque nem às vezes a gente mesmo sabe desse valor. Talvez muitos de vocês que estão assistindo aqui não saibam disso, tá? Então, aí essa conversa ela vai acontecendo, e aí eu vou fazendo uma expansão na mente da consultora para ela entender que com o negócio Mary Kay ela pode ganhar mais dinheiro, ela pode fazer o dobro da renda que ela tem se ela focar, sem sair do trabalho dela, porque eu não sugiro. Já foi-se a época, no meu início Mary Kay, confesso que eu pequei muito nisso. Mas hoje, jamais eu sugiro que ela saia do trabalho dela. Que ela foque em ser exclusiva Mary Kay de cara. Se um dia ela decidir isso, vai ser a decisão dela. Mas pra isso, ela precisa estar ganhando bem com a Mary Kay pra ela tomar essa decisão, como foi o meu caso. Eu só saí, né, da onde eu era funcionária pública, quando eu já tinha 2 anos de Mary Kay, já ganhava mais de 6 mil reais de bônus e vendia uma média aí de 4 mil reais mensal de produtos. Então, foi quando eu saí e aí disso foi aumentando meus bônus e logo eu ganhei o carro rosa. Então, parando para analisar, eu sempre fui muito pé no chão. E por que que as nossas consultoras também não podem ser pé no chão? Mas não é porque ela trabalha que ela não pode também vender muito e ganhar dinheiro. Então eu vou conversando com ela para ela entender que ela pode sim estar ganhando o dobro fazendo Mary Kay nas horas vagas. Tá ficando claro, gente? Quero muito feedback de vocês. Coloca aqui para vocês se até então tá sendo claro o que eu tô falando ou tá muito confuso. E se tiver confuso, escreve qual a tua dúvida aqui. O que ficou confuso? Por favor, para eu poder desenrolar aí se tiver enrolado. Sim, está ótimo, tá acima no... Ai, obrigada, gente, pelo feedback. Feedback é muito importante, que a gente ficar falando sozinho, às vezes o negócio é doido, né? Então, vamos lá. Então, eu faço essa pergunta para quem trabalha, ou quando eu vejo que uma consultora tá com a mente muito fechada, muito fechadinha, sabe? Nós temos todos os tipos de consultores. Tem umas que nunca tiveram contato com pessoas com uma mentalidade de empreendedora, né? Então, eu não tive antes. Então, eu aprendi fazendo o negócio Mary Kay. Então, mesmo que ela não esteja em outro trabalho, eu pergunto se ela já teve algum trabalho. Vamos supor, ela tá desempregada. Tá fazendo Mary Kay, mas eu percebi que ela ainda não está valorizando a oportunidade que tá na mão dela. Acontece muito, né? E quando a consultora estiver totalmente parada, o que deve ser feito? Opa! Ju, vou voltar aí. Deixa eu só terminar essa linha de pensamento aqui, tá bom? Então, ela tá desempregada, exemplo. Só que ela não tá valorizando muito bem o negócio Mary Kay. Aí o que eu faço? Eu pergunto, qual foi teu último trabalho? Como é que era? Onde é que era? Ah, eu trabalhava numa loja. Ah, eu trabalhava no mercado. Eu era caixa. Eu era... trabalhava num consultório. Não interessa onde que ela trabalha. Eu pergunto só pra saber exatamente. Não preciso detalhes do que ela fazia. Porque o que eu preciso saber é quanto ela ganhava e quantas horas ela trabalhava. Porque eu, com essas duas informações, eu vou calcular a mesma coisa que eu falei antes. Eu vou calcular o valor da hora dela, que era a hora dela, e vou mostrar pra vocês. Tu sabia que enquanto tu tava lá no teu trabalho, a tua hora, tu recebia, olha, 3 mil reais, uma pessoa que recebe 3 mil reais, a hora 18 reais, né? Então, já fiquem aí, tipo... Então, assim, você sabia, então, olha só, fiz o cálculo aqui, a tua hora valia 18 reais. Olha só, hoje tu tá sem esse trabalho fixo, mas quanto tempo tu precisa pra vender 8 batons num dia? Sabe, tudo é conversa, a gente tem que saber conversar. A gente tem que
a nossa experiência, não tenho medo de fazer planejamento, porque vai surgindo o assunto, porque a gente já tem experiência. Manu, eu sou nova, eu não tenho muita experiência, mas eu já sou líder. Ai, gente, minha coisinha. Eu já sou líder e, ok, você vai pegar a experiência fazendo, dê o seu melhor, porque eu só estou agora neste nível por conta de tudo que eu já fiz, que eu acertei, que eu errei, de tantos planejamentos que eu já fiz nesses 10 anos. E eu tenho certeza que o planejamento que eu vou fazer daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, é totalmente diferente do que eu tô fazendo agora. Totalmente não. Vai estar muito melhor do que eu tô fazendo agora, porque vai ter a mesma base, né? Mas vai estar muito melhor do que eu tô fazendo agora. Esse último ano, na verdade, eu comecei a fazer esses planejamentos, eu voltei a fazer, né? Enfim, devido a várias situações. Eu voltei a fazer em outubro, se eu não me engano. Eu voltei a fazer mais planejamento individual, quando eu me senti preparada a voltar a fazer, né? E aí, em pouco tempo, olha aí, ó, 6 meses, o meu planejamento tá muito melhor, com a mesma ali base, mas tá muito melhor, tá? Então faça. E aí, eu faço esses cálculos para ajudar a destravar um pouco mais a mente, para ela entender a grandiosidade do negócio que tá na mão dela, ok? Vamos lá. Um parêntese. Manu, todas as tuas consultoras seguem o planejamento? Não. Mas eu vou falar mais sobre isso depois. Manu, todo mês as tuas consultoras querem fazer planejamento contigo? Não. Eu espero lembrar de falar sobre isso no final, tá? Qualquer coisa me lembrem, quem tá aqui desde o início. Vamos lá. Aí eu pergunto, né? Qual o valor que ajudaria ela no mês? Qual é o valor que ajudaria ela? E aí, as respostas são diversas. Tem consultoras, né, que falam que R$1.000 já ajudariam elas. Eu tive já consultora que falou R$5.000. E aí, você anota essa informação. Por que você anota e tem que estar de stand-by? Porque todas as perguntas anteriores vão ser importantíssimas para saber se ela está apta a fazer um planejamento para aquele lucro que ela já quer. Exemplo, a consultora, vou dar um exemplo aqui de uma consultora minha. Uma consultora minha, ela vendeu R$1.200 mês passado. Nessa primeira semana de abril, ela vendeu mais de 1.200. Então, na mais do que ela vendeu no mês inteiro passado. Na primeira semana de abril, ela vendeu mais do que o mês inteiro do mês passado. E isso eu já tinha anotado, tava fazendo as perguntas. E aí eu falei, qual é o teu desejo? Qual é a tua meta? Quanto é que tu queres de lucro com o teu negócio, Mary Kay? E ela me falou 5.000. E eu falei, ótimo, excelente. Mas agora você vai entender que nós vamos construir a base do seu negócio para você atingir essa meta. Porque se você está vendendo 1.200 no mês inteiro, mas eu acredito que esse mês vai ser muito melhor, porque ela já vendeu, né, mais do que o mês passado. Mas enfim, eu acredito que é claro pra você que tá distante, mas eu ainda desenho, tá, gente? Eu coloco aqui, você tá aqui. Nós vamos crescendo, talvez ficando um pouco paradas, crescendo, nananã. Desenho aqui num negocinho pra ela. Ou então você pode fazer assim, ou você pode ir bem devagarzinho, ir crescendo. Isso vai depender de ti. Eu vou estar aqui pra te guiar. Então, eu já coloco a realidade pra ela, tá, gente? É muito importante nós estarmos com o pé no chão. Porque eu já fiz muito planejamento baseado no que a pessoa quer. Então, a pessoa quer, não, eu preciso de R$2.000, Manu, eu preciso. Então, para uma consultora ter R$2.000 limpo, né, baseado num pedido de 40%, ela precisa vender 5. E aí eu fazia a meta dos 5.000, dividia por semana, que isso eu ainda vou explicar, e tal. Fazia lá toda a estratégia, o que ela poderia fazer, as ações, nananana. Porém, ela não conseguia. Por quê? Porque ela não estava vendendo nem 2. Como é que ela ia vender 5 de um mês para o outro? Tem gente que consegue isso? Tem. Mas não é a grande maioria. Ok? Então, por isso que as perguntas são muito importantes para a gente entender como essa consultora é, o estado atual dela. Porque sem isso, você não vai conseguir ajudar a outra pessoa. Você não vai conseguir ajudar e ainda vai ter um sentimento que já aconteceu comigo
de diversas vezes, que é o sentimento de frustração, tanto meu quanto da consultora, porque ela não bateu a meta dela. E isso é muito ruim. Ela tem até vergonha. E outra coisa, ela foge da gente. Nossa, minhas consultoras antigas, para marcar um planejamento, meu Deus, novamente, um parto. Por quê? Porque elas já estavam receosas de não bater as metas que elas mesmas colocavam. Porque não era eu que colocava. Porém, a gente precisa ter essa sabedoria de ir construindo algo com ela. Exemplo dessa mesma consultora que eu tava falando pra vocês. Essa mesma consultora que vendeu 1.200 mês passado, no mês de março inteiro, mas que nesse mês de abril ela vendeu 1.200 e pouco em 5 dias. Eu perguntei pra ela, pela lógica, se eu pegar 1.200 e multiplicar por 4, você quase, se você continuar nesse ritmo, pela matemática e pela lógica, você vai vender quase 5 mil reais esse mês. Olha que bênção. E aí? Aí eu faço a pergunta, tu acredita que tu vai conseguir? E eu olho pra ela sinceramente, tu acredita? Ou tu ainda tá um pouco preocupada porque tu fez 1.000 e pouco e tu não tem essa certeza? O que elas falam, a maioria? Que elas não acreditam, que elas têm, não sei, acho que vai ser difícil. Eu falei, vai ser pesado colocar essa meta? Acho que vai. Então eu pego as perguntas que eu fiz antes, e aí a gente faz mais ou menos um cálculo que não vai ser pesado para ela. Neste caso, como ela já vendeu muito bem nessa primeira semana, né? Ela tem aí um potencial muito alto. Porém, de 1.200 e pouco do mês passado, nós colocamos com o pé no chão 2.500. E eu falei bem assim, é melhor você superar a meta do que você não atingir a meta. Então o teu foco é no mínimo isso. Isso aqui é inegociável, porque se você conseguir fazendo essas vendas, é fato que você vai conseguir até 5 mil, se você continuar assim. Porém, vamos colocar o pé no chão, vamos trabalhar para esses 2.500 de fato. Aí a gente divide por semana, e aí mês que vem a gente vê como é que foi e a gente reavalia. Eu percebi que depois de fazer isso, elas se sentem mais tranquilas. Mais tipo assim, sabe? Eu vejo que elas se sentem acreditando mais nelas. Então isso é muito maravilhoso, sabe? Eu tô com algumas já faz... ainda não faz nem 6 meses. Eu acho que eu tô com... eu acho que vai fazer 5 meses que eu tô com algumas. E a diferença delas é algo esplêndido, assim, pra falar pra vocês. É gratificante ver. E é mais gratificante ainda quando elas mesmas estão fazendo o planejamento delas e já me mandam lá, Dira, eu já fiz, pá. E aí manda pra mim, oi Tamires, que bom que tá sendo esclarecedor, meu amor. Eu espero muito. Eu tava orando antes, eu falei, Deus, espero que eu seja clara, porque tá tudo na minha cabeça. Só que às vezes é difícil expor, né? Tá tudo aqui dentro da minha cabeça. Só que, por exemplo, umas vezes eu vou falar pro meu marido, inclusive, eu não sei se ele ainda tá aqui, ele entrou agorinha. Às vezes eu vou explicar pra ele, eu não sei explicar direito pra ele, pra ver se ele vai entender, até porque ele não é do nosso mundo Mary Kay. E às vezes dá essa dúvida se vai ser claro. Mas qualquer dúvida, ponham aí, tá? Então que bom que tá sendo esclarecedor pra você. Vamos lá. Eu me machuquei mesmo aqui, ó, sangrando. Vamos lá. Continuando nas perguntas, gente, é porque eu falo e vou lá em Marte e volto. Vamos lá. Outra pergunta muito importante que eu sempre faço. Quais são as ações que tu pode fazer que podem te gerar venda? Quais ações que tu acredita que tu pode fazer que vão te gerar venda? Gente, eu não preciso falar de sessão de beleza. Elas mesmas falam, às vezes, que demonstra que elas fazendo demonstração, elas vão vender mais. Tá entendendo? Elas às vezes falam de outras estratégias que às vezes até eu mesma não indicaria. Então, eu pergunto por quê? Porque é muito mais fácil ela executar algo que ela acredita do que algo que eu quero, que eu acredito, que eu sei que é bom pra ela,
mas que não vai adiantar nada, porque se a pessoa não acredita que ela vai conseguir fazer, ela não vai fazer, e ponto. Com a minha experiência de 10 anos, eu posso dar certeza pra você, e isso vale pra mim também. Eu sei várias estratégias, várias, mas eu faço as que eu gosto, as que eu acredito, e dá resultado do mesmo jeito, ok? O importante de tudo é você atingir sua meta. Qual estratégia que tu vai fazer? Não importa, sendo uma estratégia lícita, né, gente? Uma estratégia que está dentro do que a gente pode estar fazendo, tá tudo certo. Se ela quer vender, olha só, já peguei várias consultoras que vendem só postando nos status, gente. Quem me dera. Quem me dera não, porque eu sei que limita, né? Então as vendas delas são de acordo com o que elas fazem. E elas só gostam de fazer isso. Mas aí eu faço essa pergunta: o que você acha? Quais são as ações que te gerariam mais vendas? Porque se é uma consultora minha que já assistiu o treinamento, que tá ali no grupo, que vê algumas coisas, ela já tem uma noção. Se for uma nova consultora, ela não tem noção. Então o que eu faço? Eu mando treinamento para ela. Porque numa conversa de planejamento não é treinamento. Eu não vou parar para treinar minha consultora naquele momento. Senão a gente é 3 horas. E olha que eu fico às vezes 1 hora, 1h30 com as minhas consultoras. Hoje eu não tenho mais aquela preocupação, porque eu sei que é um tempo que é dedicado ali, que vai ter resultado o mês inteiro aquilo. É uma conversa que vai alinhar, que vai organizar a mente dela, que vai fazer com que ela cresça, que ela evolua. Pode ser que naquele mês ela não bata aquela meta, que ela não atinja aquela meta, porém ela está em crescimento. Pode ter certeza, ela está em crescimento e ela está alimentando o desejo de crescer, que eu acho que é mais importante. Porque não importa o quanto que se ela vende bem ou não, mas se ela não estiver acreditando que ela está em crescimento, que ela está se desenvolvendo, que ela tem um alvo. Porque, por exemplo, essa dos 5 mil, ela tem um alvo. O alvo dela é alto. Então, para isso, se ela tem aquele alvo, ela sabe que vai valer a pena todo esse processo de crescimento. Assim como eu, gente. Por que eu tô na Mary Kay há tanto tempo? Porque eu, mesmo dentista, mesmo formada, fazendo especialização em ortodontia, eu quis continuar na Mary Kay. Porque eu tinha uma visão, eu sabia onde podia chegar. Eu sabia que na Mary Kay eu podia ganhar um salário muito bom. E aí eu automaticamente... E eu não sabia expor isso, eu não sabia ensinar isso, eu não sabia usar isso em outras pessoas. Automaticamente eu já fazia esse tipo de coisa. Eu já me planejava, já sabia quanto que eu queria, quanto que eu tinha que vender, as metas que eu tinha que atingir, tá? E agora fica muito mais fácil e esclarecedor a partir do momento que eu aprendi a colocar isso no papel e fazer com outras pessoas. Gente, é libertador, por isso que a gente fala que melhor do que ser uma ótima consultora, vender, é você ser líder. Porque você conseguir pegar o que você os resultados, o que você sabe fazer e aprender a passar isso para outra pessoa, tá doido, isso é sensacional. Mas para isso eu tive muitos acertos e muitos erros, tá? Então não se julgue se ainda você não sabe fazer um planejamento maravilhoso, expert, se você nem sabe fazer um planejamento com a sua iniciada. Uma coisa é certa, se tu vende bem, se tu sabe se organizar, se tu sabe fazer algo, tu sabe ensinar. O problema é tu começar o problema não, o que tu tem que fazer é começar a refletir sobre aquilo pra tu conseguir passar pra outra pessoa, tá? Enfim, vamos voltar. Beleza, são perguntinhas básicas. Deixa eu ver se eu coloco mais alguma perguntinha. Então pronto. Com essas perguntas, como eu já falei pra vocês, a gente vai conversando. Então ela já me falou o que ela gosta de fazer e quais as ações que ela acha que são boas pra fazer. E aí, a partir disso, eu começo a conversar com ela de como ela vai fazer. E aí, mas aí, como é que tu vai fazer? Vamos supor, eu perguntei de uma nova consultora quais eram as ações que ela estava pensando em fazer, né? Então é uma consultora, isso é outra já. É uma consultora que fez o cadastro ativo
com venda antecipada. Perdão. Com venda antecipada. Ela vendeu um kit básico, 3 bases e aí isso. E ainda aí completou um pouquinho e aí fez um pedido de 6 bases e um kit básico. Então já tinha 3 vendidas e um kit básico e ela tem aí esses outros produtinhos. Aí, é mais ou menos isso, gente, não sei decorar. E aí, ela é nova, ela não tem experiência ainda, ela tá aprendendo, eu percebo que ela vê as coisas do grupo, pela nossa conversa. E aí eu perguntei o que ela estava pensando em fazer. E aí, ela pensou na mesma estratégia de vender antecipado batom, que tá na promoção. E aí a gente vai conversando e tal. E ela vai me dizendo como ela vai fazer. Ah, vou fazer uma rifa. Qual é a tua meta de batons? Eu que pergunto, eu não falo nada. Ela, 30 batons. Eu falei, ótimo, 30 batons. Você vendendo 30 batons, eu sou a parte do cálculo. Você vai ter R$1.017. R$1.017, você já faz um pedido maravilhoso. Muito melhor do que o que você fez primeiro. Você está entendendo? Então eu intensifico. Eu valido o que ela já me falou. Porque ela já está naquele caminho, ela já está naquele pensamento. Eu valido. E você não tem noção do poder disso, gente. Tem não, olha. Pode até ser que nem todas batam, que... Pode ser, mas a confiança dela está sendo construída, tá bom? Então eu acho que o principal do planejamento é a confiança daquela consultora que está sendo construída. E não a meta que ela colocou, se ela bateu ou não. O principal é se ela continua confiante, se ela continua em crescimento. Ah, legal, ela tá marcando a colega. Beleza, tá? Fiz todas essas perguntas. Não tem, eu tô dando exemplo de consultoras minhas. Por quê? Porque pra vocês verem, cada uma é uma história. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma história diferente aqui pra passar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Pra ajudar. Deixa eu ver meu tempo também, né? Meu Deus, gente, já passou tudo isso. 41 minutos. Socorro, Deus. Ah, uma coisa que eu faço, que eu já ia esquecer. Porque eu faço também a parte financeira, né? Pergunto, tem umas que eu trabalho com elas para elas aprenderem a fazer o à vista. E a gente vai, então, tem toda uma conversa de como ela vai fazer, de quanto que ela tem que investir, quanto é que ela tem que continuar guardando. Gente, é muito amplo isso. Se você não tem nenhuma noção sobre nada financeiro, eu te recomendo estudar, porque quanto mais você souber fazer pra você, você vai ajudar outras pessoas, né? Mas enfim, no planejamento, o que eu faço? Sempre pergunto, tem parcela de cartão? Tenho. Aí eu pego e anoto os meses e quantas parcelas ela tem. E eu preciso saber disso pra poder incentivar ou não ela a fazer pedido. Porque o planejamento, agora vamos falar uma coisa bem séria aqui para nós líderes. O planejamento nem sempre significa que ela vai fazer pedido. Tenha calma. Por quê? Porque às vezes aquela consulta tá enrolada, ok? E a gente desenrolando, aí ela vai conseguir. Porque ela às vezes quer, mas ela tá enrolada, porque ela não tem. Às vezes ela é ótima consultora, ela tem meta de venda, mas é enrolada financeiramente. Aí o negócio quebra, não tem como, tá? Então eu faço assim como tem parcela do cartão. Então pergunto se ela já pagou a do mês, que por exemplo, abril. Por exemplo, eu fiz de uma aqui. A gente fez dia 4, né? E aí ela já tem uma parcela em abril. E eu falei, e aí, já tem o dinheiro? É importante, porque se ela não tiver o dinheiro do cartão, minha irmã, corre e, né? Eu nem lembro a data do cartão. Ai, pra poder... Enfim, pergunto a data do cartão pra gente bolar. Eu tenho que ajudar ela a resolver o negócio. Então, essa consultora, ela tinha 600, 600, 600 pra pagar de cartão do pedido que ela fez, tá? E aí, a partir disso, eu vejo o quanto que ela vai ter de meta, quanto que ela precisa pra poder ela conseguir realizar tudo. Pagar cartão e bater a meta que ela quer e continuar fazendo pedido. Porque é óbvio que nós, e eu já conversei com todas elas e elas já perceberam isso, é óbvio que uma consultora que faz pedido, ela se anima. A consultora que tem uma caixa chegando, é uma energia sendo renovada. Isso eu já conversei com elas, elas mesmas me falam isso. Manu, quando chega a minha caixa é diferente.
Então, eu já pegando isso, eu não tenho mais medo de falar pra elas o quanto é importante ela fazer o pedido dela, porque parece por muitas vezes que a gente fala em pedido, né, nós líderes, porque a gente quer ganhar algo. E não quer dizer que nós não vamos ganhar, nós vamos. O propósito de incentivar ela a fazer pedido é que tem que ser diferente, ok? Tem que ser pra ela entender que ela precisa de pronta entrega. Então essa consultora, ela queria, como é que fala? R$1.000 de lucro. 1.000 de lucro, tinha 600 de cartão pra pagar e ainda tinha o pedido dela pra fazer. Então, para ela continuar com uma lucratividade de 40%, ela ia precisar de 1.720, mais os R$1.000 dela que ela queria de lucro e mais 600 de cartão. Já passou de 3.000 aí. E aí eu fui conversando com ela. E aí eu falei, quando tu pensa nessa meta, o que tu sente? Olha a resposta que ela me disse. Desespero, preocupação e não tem ideia como é que ela vai fazer isso. Eu falei, é por isso que eu preciso te dizer que você vai conseguir atingir os teus R$1.000 de lucro. Porém, eu tenho certeza, ela já é uma antiga que voltou. Eu tenho certeza que você compreende que você precisa primeiro ajustar a base do teu negócio. Primeiro, você precisa começar a ter uma pronta entrega básica para poder você ter o capital de giro. Aí existe, né, várias... Gente, uma coisa é certa, para você ser uma ótima líder, para você desenrolar como eu tô desenrolando aqui, você precisa ler e estudar. E olha que eu nem sou tão estudiosa assim. Você precisa ver vídeos, porque realmente aquele negócio às vezes dá raivinha, né? O resultado do teu time é muito reflexo do resultado da líder, beleza? Por quê? Porque quando eu tenho conhecimento eu consigo passar. Então se eu não estudo, aí fica, né, difícil. Mas vamos lá. E aí, joguei a real pra ela. E ela me falou que ela iria ficar com esses sentimentos. Eu falei, então vamos pra realidade. Você, por enquanto, não vai ter os teus R$1.000 de lucro. Mas eu te garanto que se a gente fizer esse planejamento todos os meses, a gente fizer alinhamento e tu for batendo as tuas metas, vai dar certo. Ela tinha vendido só R$600 no mês anterior. Como é que ia colocar uma meta de 3.000 e pouco, porque é da necessidade dela, porque ela necessita daquilo. Então a gente fez ali uns cálculos, fomos conversando, conversar, vai, conversar, vem, conversar, vai, conversar, bem. Chegamos, eu perguntei, né, qual foi o máximo que ela já vendeu no mês, porque isso influencia também, porque isso já gera uma leve confiança. Então se ela já vendeu, vamos supor, 2.000 e pouco, então ela já sabe que ela consegue, tá? Ela não tá conseguindo agora, mas ela já conseguiu uma vez, então já é alguma coisa, né? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Entramos num consenso que para trabalhar de R$400 por semana. Ela se sentiu à vontade de R$400 por semana, mas já era meio ousado para ela naquele momento. Que dá R$1.600 no mês. R$1.600 vai resolver a vida dela agora? Não vai, porque ela precisava de mais. Porém, pé no chão, com R$1.600 ela já paga o cartão do mês que vem. Com esses R$1.000 que vai sobrar, ela já consegue, em vez de ela ficar e gastar, ela vai conseguir renovar a pronta entrega dela. Porque como ela voltou e ela tá como nova consultora, ela tem os bônus, né? E ela vai conseguir investir e multiplicar esse dinheiro para poder, assim, ela fazer a base para começar a ter o lucro. E aí de 1.600 a gente vai aumentando a meta. Enfim, gente, eu acho que tá sendo claro aí para vocês. Cada uma é uma coisa, gente. Não tem como fazer um planejamento igual. Você vai seguir essas perguntas. As perguntas vão ser a base para direcionar o teu planejamento, tá? E aí você vai desenrolando. E não tenha vergonha de não saber resolver. Você fala, olha, às vezes eu fico bem assim. Eu deixo a consultora falar e fico assim. Eu fico pensando, meu Deus. Eu tive uma consultora recentemente que eu fiquei ouvindo ela e eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar pra ela. É uma consultora antiga, já sabe tanta coisa e o negócio não tava fluindo, tá? E eu, meu Deus, como é que eu vou ajudar? Então não tenha vergonha se você não tem um insight. A internet deu problema. Eu voltei, gente. Vocês estão me ouvindo?
Voltei. Voltei. Ai, voltei. Já tô terminando. E aí, eu fiquei assim, ouvindo. E aí, eu falei pra ela bem assim. Eu falei, olha, eu também não sei aonde é que tá o problema. Porque ela tem produto, muito produto. Ela tem condição de investir. Ela já vendeu bem. Só que agora ela tá travada. Travou. E aí eu fiquei ouvindo. Eu falei, cara, eu também não sei ainda o que tá acontecendo. O que tá... Eu não sei. Às vezes a gente tem que entender um pouco sobre psicologia. Por isso que eu acho que eu gosto desse tipo de coisa. Porque conversa. Identifiquei algumas crenças nela. Umas crenças muito fortes, que não vem ao caso falar, que estavam travando ela, que estavam causando baixa autoestima e falta de confiança. E estava sendo alimentado na vida dela por diversas coisas, ok? E aí se eu colocasse uma meta, se eu falasse pra ela, pô, mana, mas aí tá demais, né? Tu não vende. Não, Deus me livre, né? Então, eu fui, conversei com ela, a gente identificou e fiz indicação de livro. Por isso que é muito importante a gente ler, gente. Inclusive, fica a dica aí para um livro maravilhoso, As Raízes da Rejeição. Esse livro foi assim, ó, do livro em diante, a minha vida começou a mudar muito, tá? Eu até falo isso no meu destaques, tem a minha história. Eu coloquei lá a foto do livro e tudo. Enfim, lógico que são várias coisas, tá, gente? Mas eu senti de falar isso, nós conversamos sobre isso. Isso tudo estava influenciando na comunicação dela, consequentemente estava influenciando em falar com os clientes. E era uma cascata de coisas. Mas mesmo assim, depois de conversar com ela, porque eu também não me aprofundo muito nisso, que eu não sou a psicóloga, ok? Eu peguei um panorama e vamos voltar agora para Mary Kay. Vamos colocar uma meta de X por semana, tá? 625 por semana. Eu sei que tá sendo mais do que tu tava fazendo, mas vamos testando e tal, qualquer coisa fala comigo, entendeu? Então, tentei do máximo possível deixar leve pra ela, dei umas estratégias em relação à rotina, porque ela tem um outro trabalho, e aí fui deixando de uma forma mais leve pra poder ela não se sentir mais pressionada. Ela já tava com muito problema emocional, mais pressionada com meta de Mary Kay, o negócio não ia dar certo, tá? Então, nós somos as pessoas, né? Uma ferramenta de Deus na vida das nossas consultoras para ajudar elas a realmente a mudarem a mentalidade, a crescer, a se desenvolver. Só que para isso você também precisa estar desenvolvida. Mas isso também não significa que aonde você está hoje, você não tenha conteúdo para ensinar. Exemplo, que eu me lembrando aqui, tem uma que eu não sei se ela ainda está em qualificação ou se ela já se formou diretora, que me pediu, né? Uma das que me pediu para fazer essa live. Mesmo que ela tenha pouco tempo, mesmo que ela tenha pouca experiência como uma líder Mary Kay, com certeza, porque ela chegou neste patamar, ela tem mais conteúdo do que as consultoras. Então, não se sinta menor por conta disso. O que você fizer para tirar as escamas dos olhos dessas pessoas, para elas acreditarem nelas, para elas entenderem como vende, o que tu fizer, tu já tá fazendo com que essa pessoa saia do estado atual dela para um mais avançado. Tá entendendo? Então, eu fazia tudo. Gente, aí que tá. Qual é o diferencial da Manu? Eu nem sou nacional ainda, tá muito longe pra eu ser uma top na Mary Kay como eu gostaria, tá? Minhas metas, e eu não tenho vergonha sobre isso, não tenho nenhum problema em relação a nada disso. Meu desejo é ser muito, muito maior e tal, e respeito também os meus limites e o meu tempo, porque eu sei que eu preciso evoluir muito pra chegar naquele patamar. E pra mim tá tudo certo. Em nome de Jesus, né, Gi? Porém, eu desde o meu início, eu já ia fazendo. Eu nunca vou esquecer, antes de eu entrar em qualificação, eu já abri a minha casa no calor, gente, no quintal da casa onde eu moro. Não era no meu apartamento, eu ainda não era casada. No quintal da casa da minha mãe, pra fazer a minha diretora fazer a apresentação da oportunidade. Logo que eu era DIC, eu aprendi a me maquiar na marra.
Fiz um curso com uma amiga básico, né, de make, e depois fui aprendendo na marra, aprendendo, executando, treinando. E aí eu fui fazer aula de maquiagem, porque o que eu sabia era um pouco maior do que as pessoas que eram o meu público. E assim eu fui fazendo, e assim com certeza eu fui crescendo e eu fui me desenvolvendo. Se vocês pegarem história de várias nacionais, quantas que colocam, olha só como é que era a minha aula antes, olha como é que eu fazia minha maquiagem antes. E não era por conta, não é porque ela não sabia direito ou não era expert que ela deixava de fazer. Pelo contrário, sempre nós vamos ter pessoas que precisam aprender o pouco que a gente sabe. Então, executa. Termino essa live dizendo: põe em prática, executa, faz. Assim tu vai adquirir experiência, assim tu vai fazer. A Gi que tá aqui, que tá em qualificação, minha irmã, mete a cara, faz planejamento já. Só com o que tu aprendeu aqui, já treina. Já treina. Ah, Manu, eu não tô com muito tempo pra fazer planejamento porque eu tô em qualificação. Acontece também, né? Mas se tu tiver um tempinho, já pega aquela consultora que tu sabe que tem um bom potencial, mas tem uns ajustezinhos aqui. Opa, vamos sentar, vamos conversar? Não precisa nem falar a palavra planejamento. Vamos tomar um café, vamos conversar? Não, Mônica, tá escrito bem aí, não vai ficar, tá? Então vamos conversar e aí você já vai pegar mais experiência, tá? Eu vou fazer o seguinte, não prometo, mas essa live eu vou baixar ela. Não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Já disse que não ia, não vai. Eu vou baixar ela e vou ver se eu consigo colocar, subir ela esses dias. Não prometo que seja hoje. Vou ver se eu consigo colocar ela no meu canal do YouTube. Quem não tá lá no meu canal do YouTube é Manuela Dutra Oliveira. Bem parecido com o que aqui do Instagram, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Vou baixar ela, não vou só encerrar, vou encerrar e baixar. Em nome de Jesus vai dar certo. Que aí, como ficou bacana, eu acho que ficou. Gente, me dá o feedback. Eu tenho 2 minutos aí pra terminar. Me dê o feedback de vocês aí. Ficou bem claro? Deu pra, tipo assim, caraca, vou fazer, vou executar. Quem vai fazer? Pra eu realmente saber que tá bom pra eu poder colocar no meu canal do YouTube, né? Senão eu não vou colocar. Me dê aí um feedback. Dani falou, oba, Kátia, amei. Marcela, que saudade, é minha Marcela? Marcela é minha consultora ou é outra? Ah, eu acho que é outra. Eu pensei que era minha consultora. Que livro é esse que você falou? Entrei na hora que você tá falando. As Raízes da Rejeição, da Joyce Meyer. Se você não segue a Joyce Meyer no YouTube, já coloca lá as pregações dela, maravilhoso. Letícia falou, amei. Kátia, vou fazer com as minhas consultoras, glória a Deus. Essa irmãzinha sempre pedia de mim, já faz tempo, né? Gi ficou sim. Inclusive precisa executar tudo isso com urgência. Dai colocou aí o nome do livro. Me disse que ficou... Ai, minha diretora, obrigada. Que bom você assistindo. Que bom que ficou ótima. Estava levemente preocupada se eu ia conseguir expor tudo que eu tenho aqui dentro. E talvez tenha faltado alguma coisa, mas quem sabe a gente tem outras oportunidades, né? Lídia, amor. Então é isso, amores. Eu vou até encerrar antes que acabe pra ver se eu consigo fazer isso. Aviso nos stories se eu vou conseguir ou não, tá certo? Um beijo. E me contem no direct se vocês estão conseguindo executar, tá bom? Me marca também. Quando vocês fizerem, façam a foto e me marca. Planejamento by Manu, sei lá, inspirado na Manu, sei lá, não sei. Qualquer coisa já vai ficar muito feliz. Um beijo, fiquem com Deus e orem aí pra eu conseguir baixar pra colocar no meu canal, tá? A menina aqui acabou de falar, a pena que chegou no final. Vou ver se eu consigo colocar lá no meu canal. Beijos!